Ô, louco, gente. E aí, Gi? Hoje eu fui amarelão. Homenagem aos 6. Amarelão verde. O amarelão que é verde. Vamos lá, gente. Vamos lá, Francisco. Vamos lá, Alessandra. Vamos entrar aí. A internet tá uma beleza, né? Esses dias, né? Esses dias de chuva. Que beleza. Espetáculo de internet. Vontade de pegar a marreta. Oi, Lelê. Vontade de pegar a marreta e enfiar na internet. Vambora, gente. Vambora. Vamos em frente, que atrás vem gente. Aulinha baba. Vamos encerrar a apostila 2, finalmente, né? É que eu dei uma segurada para não atropelar, né? Como essa matéria de geometria analítica é extremamente importante e uma aula vai dependendo da outra, então dei uma segurada e tal, porque quando eu vi a programação, eu vi que dava para tocar tranquilo, tá? Agora eu preciso fazer a programação da apostila 4, já para postar para vocês, bonitinho. Quem não baixou a programaçãozinha, peça para mim que eu mando, gente. Ou peça, põe lá no grupo de novo, né? Que é legal você ter a programação bonitinho e tal, para poder ir acompanhando, né? Porque a gente vai seguindo ela passo a passo aí, tá? Amanhã a gente já entra na apostila nova, né? Tá? A gente já entra na apostila nova, só química que ainda não. Química a gente... entra também. Química também entra na apostila nova. Vi, você tá aí, Vi? Aquele exercício da UFSCar não existe, Vi. Aquele exercício é antigo. É complicado. Eles até colocam uma aula para você mexer com esses cátions aí e tal, que é a aula de balanceamento da apostila 3, mas esquece. Isso aí é para nego que faz química, engenharia química. É dificílimo saber aquilo lá, daquele jeito. Muito difícil. Eu não consigo ver as mensagens. Deixa eu ver. Tô. Beleza. Então vai plantar batatinha, vai. Vamos embora. Bom, a gente viu semana passada marcação de pontos, né? Que é uma aula que vocês usam em várias frentes. Usa em química, usa em física, usa no sexo, você descobrir direitinho as coisas, onde estão. Então, uma aula importante, mas que a gente usa aí direto. Então, todo mundo sabe legal. Hoje a gente vai falar de distância entre dois pontos, ponto médio e área de um triângulo, quando a gente conhece os 3 vértices. Distância entre dois pontos nada mais é do que um Pitágoras, um Reles Pitágoras, que quando a gente tem 2 pontos, eu só deduzi aqui por que é Pitágoras, tá? A gente marcando os pontos, a gente tem sempre um triângulo aqui, onde os catetos vão ser xb menos xa e yb menos ya. Então, distância entre 2 pontos é Pitágoras, então não é para decorar, é só para aprender a fazer. Ponto médio também não tem segredo. Se eu tenho um segmento e eu quero achar as coordenadas do ponto médio aqui, é só somar o x dividir por 2, somar o y dividir por 2. Só lembre que quando você tem, por exemplo, quadrado, retângulo, paralelogramo, losango também, as diagonais elas se cruzam no ponto médio. Então quer dizer que o ponto médio de uma diagonal é o ponto médio da outra diagonal. Mesmo sendo um losango, que as diagonais não são iguais, paralelogramo também,
O losango ele tem os lados iguais, mas as diagonais não são iguais. Mas elas se cruzam no ponto médio. Mesmo elas não sendo iguais, esse ponto é o ponto médio para as duas diagonais. Então fique esperto com esse tipo de exercício, que ele é bastante comum de aparecer. Sim, losango todos os lados são iguais, Igão. Losango todos os lados são iguais. Todo quadrado é um losango. Nem todo losango é um quadrado. Tá? Mas tem todos os lados iguais. Sim, senhor. Jacaré. Bora. E aí, por último, para fechar, quando a gente tem... Aí eu vou ter que dar uma recordadinha, porque a gente não chegou ainda, né? Vai chegar. Quando a gente tem 3 pontos, eu posso montar um determinante com esses 3 pontos e saber se esses 3 pontos estão alinhados ou são colineares ou não. Então, para montar esse determinante não é matriz, determinante associa um número a uma matriz, a gente põe o xA, xB, yb, xC, yc completa com 1. E aí, para resolver esse determinante, tem duas maneiras. Eu vou recordar as duas. Cada um escolhe o jeito melhor. Quem acostumar a fazer sem repetir a primeira e a segunda coluna, é ótimo. Tá? Quem não acostumar, repete a primeira e a segunda coluna. Então, se você tiver aqui um determinante, que tem que ser sempre de matriz quadrada. Então, por exemplo, você tem lá um determinante, 2 menos 1 e 1, 3, 0 e 1, menos 1, 2 e 4. Então, o determinante 3 por 3, você tem 2 métodos para fazer. Tem gente que prefere o método de repetir, que eu vou fazer. Tem gente que prefere o método direto, que é muito melhor, claro. Tá? Então, vou pegar aqui, vou repetir a primeira e a segunda coluna. Então, vou repetir aqui a primeira e a segunda coluna. Então, repetir a primeira, repetir a segunda, e aí nós vamos pensar assim. Vou trocar nossa corzinha aqui. Então, vamos lá. Todas as linhas da diagonal principal, que são essas aqui, conservam o sinal. Então, todas as linhas da diagonal principal conservam o sinal. Então, fica 2 vezes 0 vezes 4, menos 1 vezes 1 vezes menos 1, e 1 vezes 3 vezes 2, todos conservam o sinal. Vou trocar de cor. Todos da diagonal secundária trocam o sinal. Então, aqui você vai fazer a continha de vezes e trocar o sinal. Menos 1 vezes 0 vezes 1 dá 0. Beleza. Esse não vai... Vou colocar só por colocar. 2 vezes 1 vezes 2, 4, troca o sinal. Então, todos que sobem trocam o sinal. E 1 vezes 3 vezes 2. 1 vezes 3 vezes 2.
Subtrair, menos 1. Cadê o 4? Ah, o 4 zerou. Então é esse, virando, zerou nada. Alguma coisa errada. 2 vezes, vou fazer direto aqui, depois eu explico para vocês. Dá 0, mais 1. Depois eu explico para vocês direto. Mais 6, até aí tá certo. Dá 0. Dá mais 12. E dá menos 4. Então aqui fica. Copiei. 1, 4. Copiei a primeira linha. Copiei a primeira coluna, a segunda coluna. Então vamos lá. Tá certo. 4 vezes 3 vezes 12. Troco o sinal. Mais 12. Então todos que estão em rosinha, trocam o sinal. Todos que estão em amarelinho, conservam o sinal. Eu falo assim que numa classe de 30 alunos, normalmente, 20 fazem repetindo, porque acham mais seguro, e o resto faz sem repetir. Tá? Aí faz a continha, eu vou explicar como é que faz sem repetir. Vocês viram como é rápido para fazer, sem repetir. Então fica 1 mais 6, 7. 7 mais 2, 19. 19 menos 4, 15. Como é que faz sem repetir? Deixa vocês darem um print aí. Lembraram como é que faz, gente? Sim ou não? Lembraram, gente? Sim, Lezinho. Então dê um printzinho aí para fazer sem repetir agora. É que eu quero copiar ele maior para ficar legal. Tudo bem, gente? Bora? Preencher formas. Criação. Vamos lá. Vamos ver se dá para eu copiar aqui. Vou ver se dá para eu copiar ele aqui, ó. Um pouquinho maior em preto. 2, menos 1 e 1. Essa luzinha é muito 10. Muito legal essa luzinha aqui. Você consegue escrever até na parede. Tá. Fazer direto. Então nós vamos lá. Diagonal principal, que eu vou fazer em amarelinho também. Então você pega a diagonal principal, 2 vezes 0 vezes 4, menos 1 vezes 1 vezes menos 1. Olha como é fácil. Então todos em amarelinho são diagonal principal e paralela à diagonal principal. 3 vezes 2 vezes 1. Beleza. Então esses são os 3 amarelinhos. Eu faço sempre assim porque eu acho muito mais rápido. É só uma questão de treino. Agora vamos na diagonal secundária, que aí troca o sinal. Menos 1 vezes 0 vezes 1. Troquei o sinal, é 0. 3 vezes menos 1 vezes 4. Dá menos 12, troca o sinal. E 2 vezes 1 vezes 2. E dá 4, troca o sinal. Então, em amarelinho, conserva o sinal. Em rosinha, troca o sinal. A gente só não faz direto se a gente tiver preguiça. Porque todo mundo que repete é porque tem preguiça de fazer direto. Fazer direto é muito mais rápido. A gente ganha muito tempo. Tá? Então, quem não faz direto, treina um pouquinho. Logo a gente vai chegar em determinante.
A primeira aula é de matriz, multiplicação, na frente 2, depois já vem determinante, tá? Aí a gente vai recordar de novo, só que aí eu já expliquei, fica mais fácil. Belezinha, gente? Vamos embora. Tchau, Lozinha. Então, quando a gente monta o determinante, completando com 1, se esse determinante der 0, quer dizer que os pontos estão alinhados, ou são colineares, tanto faz. Se ele não der 0, é porque eles não estão alinhados, ou não colineares. E aí eles formam um triângulo, cuja área é determinante dividido por 2. Não esqueçam que aqui pode aparecer equaçãozinha modular. Porque tem exercício, por exemplo, que ele te dá a área. Ele te dá a área e você vai cair numa equaçãozinha modular. Então, ele te dá lá, aí você vai cair lá, por exemplo, em x mais 1 é igual a 8. Um exemplo só. Não esqueçam que vai ter 2 valores de resposta. Vocês já sabem isso. Tira o módulo com menos 8, tira o módulo com mais 8 e vai te dar 2 respostas. Então, não esqueçam disso, tá? Belezinha? Tá? Belezinha, belezinha. Vamos dar uma olhadinha para fazer alguns comentários. Fazer alguns comentários sobre exercícios aí importantes. Que nem esse 2 aqui. Esse 2 é muito legal, porque, e apesar dele ser da FUVEST, ele não é difícil. Tá? O que você tem que fazer é desenhar. Se você não desenhar, você não consegue sair do lugar. Então, vamos comentar esse 2 aqui. Eu vou comentar alguns que são mais importantes. Então, ele fala que ele tem uma circunferência que tangencia o eixo X. Então, gente, já faz o desenho da circunferência. E não esqueça que quando você ligar do centro até a reta tangente, aqui vai ser 90 graus. E ele fala que esse ponto de tangência é o ponto de abscissa 5. Então, esse é o ponto 5 e 0. E ela contém o ponto 1 e 2. Então, a circunferência contém o ponto 1 e 2. E aí o segredo, né, tá em você determinar as coordenadas do centro. Se aqui vale R, não esqueçam que esse R vai ser o Y. Um eixo de coordenadas cartesianas é o Y. Portanto, nosso centro é 5 para X. Por que 5? Porque ele falou, gente, que a abscissa de tangente aqui é 5. Então, o ponto B, que ele chamou de B aqui, é o ponto 5 e 0, que é o ponto que está no eixo das abscissas. E o ponto C, centro, é 5 também, porque ele está perpendicular aqui. E R, que é o raio. E aí nós vamos fazer distância. Eu não faço do jeito que ele faz aqui, colocando raiz. A distância do centro até o ponto A, 1 e 2, é igual à distância do centro até o ponto B, que é o ponto 5 e 0. Então, é assim que a gente vai trabalhar. Eu não coloco raiz. Eu venho aqui, mostrar como é que eu resolvi. Eu faço a distância. Aqui, ó. Pegar nosso pincelzinho. De C até o ponto que pode ser aqui.
e a distância do centro até o ponto B. É óbvio que essas distâncias são iguais, os pontos são equidistantes, porque o centro dista sempre a mesma distância de qualquer ponto da circunferência. E aí, distância é Pitágoras, então é. Professor, quem é x1, quem é x2? Quem vocês quiserem. Não importa isso, tá? A ordem não vai alterar nada porque está ao quadrado. Você só tem que estar na cabeça que você está fazendo um Pitágoras. Só isso, mais nada. Então, você está fazendo um Pitágorazinho aqui. Bem simplesinho. Então, vamos lá. Distância de C até o ponto B, 5 menos 5 de x. R menos 0. É claro que essa distância vai dar R. Óbvio. Distância de C até A, 5 menos 1, mais R menos 2 ao quadrado. E aí, na hora que você desenvolve, você vai ver que o R quadrado vai cortar. Portanto, nosso R vai dar 5, raio 5. Exercício bastante legal e bastante importante aí, tá? Vamos lá, vamos andando aí. O 3 vem quase na mesma linha, só que é mais trabalhoso, tá? Mais trabalhoso, mas do mesmo jeito. Vejam lá que eu resolvi sem raiz. Também trabalha com equidistante, só que são 3 pontos. Então, você faz de P até A, de P até B, de P até C, PA, PB é igual, PB, PC é igual, que é o raio. Esse não tem problemas. Exercício 4 também não tem problemas. Olha lá, agora de ponto médio aí, tá? Aquele que eu comentei, ele fala que A, B, C e D são vértices de um paralelogramo. Só que agora ele deu o ponto médio normal, ele pediu o vértice D. Ele dá o A, o B e o C e pede-se o vértice D. Tá? Aqui não, ele deu o ponto médio. Então ficou bem mais fácil. É só lembrar que o ponto médio é XA mais XB dividido por 2, YA mais YB dividido por 2. Esse paralelogramo não precisa desenhar no eixo, só se tiver difícil de fazer, de enxergar, mas eu normalmente não desenho no eixo. Então, normalmente ele dá o ABC, pede o D. Aí você acha o ponto médio de AC e com o ponto médio de AC acha o D, que nem eu fiz lá. Aqui não, aqui ele já deu o ponto médio. Então ficou mais fácil, né? Ele quer achar o valorzinho de A e o valorzinho de B aqui. Então, primeiro você faz A com C para achar o Azinho. Depois você faz B com D para achar o Bzinho. Super tranquilo, super fácil. Ponto médio importante. Mediano, o que é mediana mesmo, gente? Alguém fala para mim aí? O que é mediana? Aqui não pode esquecer nunca de mediana, que é um lugar que cobra bastante mediana. O que é mediana, gente? 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 Alguém fale para mim? Todo mundo dormindo? Alô, alô! Acordem, gente! Falem para mim o que é mediano, gente. Fala aí, Gi. É o que divide um lado em dois iguais? Ele sai do vértice Isso. e vai até a metade do lado. Então, sempre que tiver exercício de mediana, vejam que vértice ele falou aqui. Porque ele tem que falar relativo ao vértice A, relativo ao vértice B.
relativa ao vértice C. E aí você acha o ponto médio aqui. Então, se for relativa a A, você tem que achar o ponto médio de BC. Se for relativa a B, você tem que achar o ponto médio de AC. Não é perpendicular, não, glicerol. O glicerol. Ah, definiu mediatriz. Muito bem, glicerol. Glicerol, glicerídeo. Não esqueçam da mediana, porque ela vai aparecer. Tanto ele vai pedir o comprimento da mediana, como ele vai pedir a equação da reta, suporte da mediana. O de hoje ele pode pedir só o comprimento por enquanto. Vamos lá. Continuando. Vamos ver se vai aparecer algum de mediana aí. Aqui já entra na parte de áreas, né? Então ele dá lá 3 pontos. Percebam que ele nem resolve o determinante, ele já enfia já a resposta, né? Então você monta o determinante, usando os pontos e completando com 1. 6, 8, 1. 2, 2 e 1. 8, 4 e 1. Faz o determinante. E aí o módulo do determinante dividido por 2 é a área. E aí o exercício que eu falei que cai numa equação modular, porque ele deu a área do triângulo. Então ele fala que a área de um triângulo é de 4 unidades. Os dois de seus vértices são 2 e 1, 3 e menos 2. O terceiro vértice, lembra lá do que eu falei lá na teoria, né? Ponto no eixo das abscissas. Então, ponto no eixo das abscissas. Esqueceu a teoria, morreu. Então, você automaticamente já tem que escrever o ponto, de acordo com aquilo que vocês sabem da teoria. Aí você monta o determinante. Eu faço separadinho, ele faz tudo junto, tá? E aí o determinante vai dar 3x menos 7. Aí joga na fórmula da área. A área é 4. Determinante 3x menos 7. Não tire o módulo ainda. Multiplica em cruz, agora tira o módulo. 3x menos 7 é igual a menos 8. 3x menos 7 é igual a 8. E aí você vai achar dois valores para x. Ok? Vamos ver se tem mais coisas aqui. Acho que ele não fez nenhum de mediano. Que chato, né? Aqui ele fez um de alinhamento de pontos. Que é legal também. Tá? Como ele fala que é linear, você põe os 3 pontos no determinante e iguala a zero. Porque se eles são colineares, o determinante é igual a zero. O exercício é bem legal. Não tem nenhum de mediano. Mas fiquem espertos com a mediana aí. Vamos lá. Então, vamos imaginar aqui. Vamos ver o que temos aqui. Foi mal confundir aqui, Gleice. Eu sei, caralho. Eu vi que você justificou, Gabrielzinho. Fique tranquilo, Glicerol. Calma, Glicerol. Calma, Glicerol. Calma, calma, calma. No stress, Glicerol. No stress, Glicerol. Então, vamos imaginar que você tem aqui 3 pontos. E aí, três pontinhos aqui. E ele pede o comprimento da mediana
relativa ao vértice A. Ele tem que falar isso aqui. Ninguém adivinha, porque tem 3 medianas. Então, toda vez que aparecer mediana, ele tem que falar. Porque vocês não são adivinhos. Não é jogo de adivinhação. Tá? Então, toda vez que você quiser comprimento da mediana, você primeiro vem aqui, acha o ponto médio, porque se é relativo ao vértice A, é esse comprimento que ele quer, então você tem que achar o ponto médio de B e C. Então, soma e divide por 2, 0 mais 2 dividido por 2, acha o x do ponto médio, y do ponto médio, 4 mais 2 dividido por 2. Já estamos estourando o tempo quase. E aí você vai achar a distância de A, que é menos 2 e 3, ao ponto M, que é 1 e 3. Esse, se eu desenhasse, eu tirava sem a forma. Tá? Mas eu vou fazer sem desenhar. Foda-se. Então, você vai lá e faz. 1 menos menos 2 ao quadrado. Às vezes a gente ganha mais tempo assim do que desenhando. 3 menos 3 ao quadrado. E aí você vai achar o comprimento da mediana. Beleza? Então estude essas aulinhas, porque geometria analítica é legal, só que ela vai numa sequência. Uma coisa vai usando a outra. Para que chegar em equação de reta, vai usar essa aula. E assim por diante. Belezinha, gente? Certo? Beleza, Clezinho. Já deram um printzinho aí? Vamos embora. Vamos ver o que tem aqui. Beleza, Gleice. Então, vou